cara, tô bolada de verdade. Sabe por quê? Porque tá cada vez mais difícil de arrumar emprego aqui nesse país. Não sei se é só no Brasil isso, eu não sei se lá fora tem essas coisas, né? Mas tá cada vez mais difícil agradar gregos, pobres, troianos, na verdade os patrões, o RH, sei lá de onde que essas pessoas são. Mas assim, eles é, criticam, eles rejeitam qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Porque assim, eu já vi gente comentando, assim, eu às vezes me sinto uma atriz, tendo que ficar interpretando pra falar as coisas nas entrevistas, né? Eu sinto como se eu tivesse que ficar falando só o que eles querem ouvir e não realmente contar de fato das minhas experiências, né? Não falar de mim, o que eu penso, o que eu acho. E assim, eu já vi dicas do tipo, de coaches, né? E também textos. Se você falar da cultura da empresa, dos valores, das missões, mostrar que você tem interesse real, né, de trabalhar naquela empresa e falar dessas questões, né, mostra que você realmente está interessado em trabalhar lá e tudo mais. Eu quase sempre, né, eu olho o site da empresa para poder ter uma ideia assim de como eles pensam, né, se é uma empresa que se preocupa com a sustentabilidade, mas muita coisa que é confete também, né? Não sei. Mas já tentei isso, já falei, porque assim, graças a isso de eles exigirem experiência, que é uma coisa que até hoje perdura, eu há mais de 20 anos tento trabalhar, há mais de 20 anos. Antes que alguém venha com aquele papinho de, ai, mas você tem nessa situação, que eu já ouvi gracinha, já ouvi essas gracinhas também de comentário, né? É comentário aqui no YouTube. Mas você tem quanto tempo tu vai ficar nessa situação? Que não sei o quê, né? Só que assim, eu priorizo arrumar emprego num lugar mais próximo da minha casa, pelo menos na minha região. O único local que eu aceitaria trabalhar, assim, que eu pegaria talvez mais de uma condução, seria na Avenida Paulista, né? E eu ia tentar trabalhar na Paulista em 2009. E eu estava tentando telemarketing, mas por causa de uma perda auditiva, eu acabei ficando na Berlinda e não continuei. Daí foi mais 5 anos. E aí eu consegui trabalhar na Pizza Hut, né? Trabalhei na Pizza Hut do Shopping Interlagos e saí por conta realmente do jeito que eles tratam, né? Eu sofri assédio moral lá e preferi não ficar lá. Mas fiquei com receio de falar isso em algumas entrevistas por eles acharem que eu, assim, não quis trabalhar, né? Que na realidade eles querem o quê? Uma pessoa que aceita tudo sem pestanejar, né? E não é possível aceitar certas coisas, né? Porque senão você fica, sabe, você surta. E eu também priorizo, além de um local próximo da minha casa, eu priorizo um local seguro, ou pelo menos mais ou menos seguro na medida do possível, né? Mas assim, olha só, 6 por 1, escala 6 por 1. O emprego, normalmente as pessoas conseguem não próximo de casa, você tem que, pelo menos 2 conduções, tu leva 1 hora e meia ou 2 horas no máximo pra ir. Você pega trânsito, 2 horas pra voltar, quanto tempo sobra pra você ficar na sua casa? Você fica a maior parte do dia por conta do emprego, né? Entre ir e vir. Aí você tá lá, escuta broncas, tu leva esporro, né? Tu leva esporro do patrão, né? Porque você não tá fazendo as coisas direito, não sei o quê. Daí eles fazem um sarilho com as pessoas, né? Eu já vi vários relatos aqui, eles fazem realmente um salseiro, um sarilho que eles fazem. Não é esse mar de rosa, não. Vocês estão pensando. Eu não sei agora como é que tá a Pizza Hut lá. Mas na época que eu trabalhei lá foi assim, vamos, né? Vamos, né? Vamos, André, entendeu? Foi assim. O ano passado eu tinha conseguido um GPA, mas aconteceram situações que fizeram com que eu tivesse desistido. Uma delas foi realmente no dia da integração, que ela contou umas coisas, né, na, era uma palestra, era uma conferência que eles fazem lá para mostrar o que a gente vai fazer, não sei o que, ela tá falando de quebra de alimentos perecíveis, blá 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 blá. E aí até que ela começou a falar que teve casos em que colaborador teve problema com leptospirose, que ela falou que aparecia rato, não sei aonde, lá se era no depósito, onde é que era.
E também falou de. Tinha produto de limpeza, ela tava falando que tinha que usar EPI e que tinha produto de limpeza que já teve caso de colaborador, teve queimadura de terceiro grau. Quando eu ouvi isso e da história do rato e de barata, não sei o que que ela falou, que a barata pulava, que costumava aparecer esse carinha lá, eu já só fiquei assim, sério. Tinha gente com cara horrorizada. Ela falava meio que rindo, assim, acho que ela já fez de propósito, mas pra ver quem que ia parar lá e quem que ia meter o pé, puxar o carro, picar a mula. Provavelmente deve ter tido mais gente que nem eu que caiu fora. E aí, nossa, eu voltei arrasada pra casa. E ainda aconteceu uma outra coisa pior no dia seguinte que eu não quero falar no assunto. Foi o que foi a decisão, né, que influenciou na minha decisão de não continuar. Só que agora, a loja que eu fiz a integração já fechou. Aparentemente fechou, vi no Google, né, que era lá em Pinheiros. Aí mesmo assim, toda vez que eu lembro do que aconteceu naquele dia, que pra mim já tá recente, um ano ainda é recente, vai fazer 2 anos em janeiro, final de janeiro. É complicado, né? Porque depois daquela experiência na pizza, eu penso duas vezes antes de eu entrar em algum lugar. E eu já vi, né, vários vídeos de pessoas relatando que trabalhar em mercado não é bolinho, né? Não é uma coisa, né? Eu tenho um conhecido que trabalha na parte de reposição e ele vive postando lá, né, tal prateleira preenchida com sucesso, né? Eu acredito que para homem seja mais fácil esse tipo de coisa, mas para mulher, não sei não, não sei. Entendeu? Eu queria que tu pega peso e eu entrei como, ia entrar, né, como PCD, né? Mas, não, assim, quando ela falou aquelas coisas lá, eu pensei, ela não deve saber que tem gente que é PCD aqui, né? Eu acho que todo mundo era tranquilo, não sei o quê. Bom, por que que eu tô falando isso? Porque depois, antes de eu ir pro GPA, eu tava tentando nos shoppings, né? E aí é aquela mesma história, né? Anunciam no site, te chamam, fazem entrevista. Aí vou entrevistar não sei quantas pessoas, depois eu entro em contato. Agora, e eles não entram. Não entram em contato, coisa nenhuma. Aí você fica pensando o que que você. Porque eles não dão feedback. Eles nem sempre dão feedback. E quando dão feedback é para falar aquela seguinte frase pronta: agradecemos a sua participação, porém preferimos dar continuidade com outro perfil mais adequado à vaga. E não te falam por quê. Se você fala, pergunta por que te ignoram. Ou simplesmente repetem isso e não respondem. E aí as pessoas ainda trouxa acreditam, ai, mas aí se a gente fez alguma coisa errada, a gente poderia saber o que foi para saber o que aconteceu, né? Será que foi a gente que fez alguma coisa errada? Ou será que eles é que rejeitam qualquer coisa? Sim, porque eu já vi gente falando, se você tem filho, eles vão achar que você não tem, que você não vai ter tempo, não vai ter com quem deixar, que você vai, como é que fala? Enfim, que você vai ter problema, vai ter que faltar, e não sei o quê. Se você é solteiro, vão achar que você não tem responsabilidade, que não sei o quê, que não sei o quê. Se você, deixa eu ver um outro exemplo que eu poderia citar. Se falar que você não se adaptou ao último emprego, que eu não sei pra que eles querem saber por que que a gente deixou o emprego, que se a gente deixou porque teve um motivo. Eles nem falam pra gente sequer eles se preocupam, né? Se dão o trabalho de te falar o porquê que você não passou, porque pra mim não é motivo, é motivo deles. É mais sobre eles do que sobre a gente. E a gente ainda tem que falar, por que que você saiu do último emprego? Por que que você deixou o último emprego? O que que te levou a sair do último emprego? Se você falar que você não se adaptou, o que que acontece? O que que acontece? Eles vão achar que você, também vai se adaptar aqui não, vai meter o pé. Outra hipocrisia, porque tem vaga que é temporária, e normalmente se é temporário, o que que acontece? Você tá sujeito a ser mandado embora em um mês, ou até menos. Então vem falar pra gente, assim, que, não falar, mas você deduz que talvez eles não tenham te aceitado porque você ficou pouco tempo no emprego. E hoje em dia, quem que para tanto tempo no emprego? Quem que para tanto tempo no emprego hoje em dia? Ai, mas a geração Z não quer trabalho. A geração Z não quer saber de nada. Eu não sou da geração Z, tá? Mas muita gente tá aplaudindo isso da geração Z recusar esses subempregos. Ah, mas agora tá na moda falar que é subemprego. Vocês não querem nada com nada. Vocês não querem nada. Vocês são tão preguiçosos. Ninguém quer trabalhar. Meu chapa, vai lá. Vai ficar lá. Você sai menos de um mês. Vai ficar lá, trabalhando, camelando, feito um burro de carga. Vai lá. É burro de carga literalmente. Tem lugar que você tem que pegar peso, tá? Tem lugar que você tem que pegar peso. Vai lá, fica lá um mês.
Vai lá, fica passando mal. Vai lá, quase morrendo. Se arrastando, vamos ver. Vai lá. Vai lá e se aborreça. Não, mas provavelmente teu emprego não é esse tipo de emprego. Você deve trabalhar sentado, essa escala 5x2, né? Deve estar há anos trabalhando, não passa por isso, nunca foi assaltado, nunca teve um revólver na tua cara, na tua cabeça, porque dizem que a Oxo é punk, né? Dizem que lá é punk. Eu desisti de trabalhar lá por causa disso. Eu tinha passado pela Oxo esse ano. Eu desisti, muita gente desistiu por causa disso. Eu prezo também a minha integridade física e psicológica. Então eu não vou me jogar no emprego que eu quero voltar viva pra casa, tá? Tá bom? Entendeu? Entendeste? Então, pensa nisso antes de ficar criticando a pessoa. É geração Z que não quer nada com nada. Geração Z não gosta de trabalho. Geração Z, ninguém acredita em nada. Não, meu bem. Trabalhar a gente quer. Depois fica os pratos chorando. A gente não acha mão de obra. Ninguém mais quer trabalhar. Ninguém mais. Trabalhar a gente quer. A gente não quer ser escravo. É diferente. São coisas diferentes. Ah, mas o trabalho é isso. Trabalhar não é pra ser bom. Trabalhar que não sei o quê. Não. E é da cultura corporativa tratar as pessoas assim. Porque essa cultura de querer que a pessoa só trabalha, quase que sem parar, vem daquela né, do século passado. Vocês já assistiram o filme Tempos Modernos? Pois é, por aí. Tinha aquele modelo de trabalho, né, que você tinha que trabalhar. Entendeu? Vocês querem isso? Vai procurar um robô, né? Ele não vai cobrar pagamento, não sei, né? Porque os robôs ultimamente estão tão inteligentes que daqui a pouco pode até, né, reverter o jogo. Mas vai, procura um robô que não vai se cansar. No máximo que eu aconselho, pifar. Pifar sim. Se jogar água, ele vai, né? O robô não tem sentimento, robô não tem necessidade fisiológica, robô não tem que pagar conta, não é mesmo? O robô não tem família, a não ser quem criou ele, né? Então, se é isso que vocês querem, alguém que não que produza, procura um robô, porque ser humano não é de ferro. Entendeste? Então, assim, e outra coisa que eu acho absurda é querer exigir experiência. Não, porque tem. Até em estágio. Até em estágio estão querendo exigir experiência. Aí olha só. Eu lembro que uma prima minha, que infelizmente ela faleceu, falava pra mim que eu tinha que fazer um estágio, né? Só que aí, bom, pinóia. Como que você consegue fazer um estágio se eles exigem experiência até em estágio? Não tem como, né? Eu tentei achar, não sei se era estágio ou se era realmente emprego quando eu tava fazendo RH. Eu tentei. Cadê que eles me deram atenção? Não me deram atenção. Não me deram. Não era a mínima. Você manda currículo, e hoje em dia eu nem mando mais currículo físico, eu mando currículo online. Aí a gente tá analisando. Aí a gente tá chamando por vez. Aí outra, a gente tá analisando. De novo, você mandou currículo. Ou então depois da entrevista, a gente tá analisando. Eu já ouvi pergunta tipo se eu tinha vício. Eu já. Isso que eu quero saber se tu é solteira, com quem que você mora. Tem umas perguntas que não faz sentido, né? Aí começa a falar, mas como é que foi a tua experiência no teu último emprego? Esse foi o único emprego que você teve? Eu vou perguntar, mas por que foi a única experiência? Por quê? Porque desde aquela época eles exigem experiência. E desde a época que eu tava, antes de eu entrar na faculdade um pouco. Porque já me falaram, né? Tipo, minha mãe comentou assim, acho que eles talvez não contratam para essas vagas aí, porque eles acham que vai tirar a chance de quem tá começando agora, de quem não completou, ou só tem ensino médio, tá, mas e quando eu estava nessa fase? Por que que tiraram minha chance? Depois falam que a gente não quer trabalhar, que a gente é vagabundo, que a gente gosta de depender dos pais, que é vida boa, né? Depende. Se for uma vida que eu não estou sendo achincalhada, se que eu não estou sendo tratada como cachorro, né? Pode até dizer, se isso é vida boa, tudo bem. Se isso é vida boa, né? Mas eu fiquei procurando emprego por um bom tempo. Só que eu odeio quando eu vejo alguém com aquele papo de não desiste. Continua, você tá já assim, por aqui, de um monte de coisa, e vem gente ficar insistindo para você procurar uma coisa que tá na cara que não depende da gente, depende do sistema. Sabe o que significa sistema? Quem é que pode com o sistema? Mas lá vem eles novamente, eu sei que vão fazer reinstalar o sistema. Pois é, o sistema
Não tem como você brigar sozinha com isso. Eles têm poder e vão fazer o que eles quiserem com esse poder. E vão usar principalmente para te prejudicar. Para te prejudicar. E aí você fica sem emprego. Ah, mas tem que ter experiência. Tá, mas vem cá. Da onde que tu vai tirar essa experiência? Explica pra mim. Da onde vai vir a bendita experiência? Vamos mudar de posição que eu não tô aguentando mais, minhas costas doendo. Peraí. Ah, agora sim, vamos ver se eu consigo ficar um pouco melhor. Que eu tava sentada em cima de 2 almofadas. Tomara que não caia. Então, meu cara, de onde tu vai tirar a gracinha da experiência, né? Se eles não te dão a chance, uma puta de uma chance pra você ter uma experiência, né? A experiência tão exigida que eles fazem. Como é que você vai conseguir, criatura divina, pelo amor de Jesus Cristo? Se até em estágio eles pedem a bendita experiência. Não dá. Não dá. Né? E você tem que ouvir que você é folgado, que você gosta de depender dos seus pais, que você é um vaspo, um vagabundo. Né? Que eles falam? Vaspo é vagabundos anônimos sustentados pelos pais. Ei, filhinho de papai! Ei, Patricinha! Ei! O que você sabe da vida dessas pessoas para falar isso, gente? Vai lá ver as entrevistas, vai lá ver o que acontece, vai lá ver o feedback que você recebe. Mano, você pergunta para eles por que eu não passei? Aí eu não sei o que aconteceu porque agora é o terceirizado, né? Que eles pegam agências para intermediar, agora não é diretamente com a gerência. Agora, e ainda a burocratização também dessas entrevistas, né? Ou seja, infinitas etapas, né? Porque agora tem umas são 2 etapas, mas eu acho que devia ser uma só, acho que devia ser diretamente com a gerência, né? E às vezes eles põem você com 2 pessoas na sala, te perguntando as coisas. Uma vez eu tive que ouvir, eu falei que eu tinha trabalhado na Pizza Hut do shopping, e eles iam me perguntar: você já trabalhou em shopping? Mano do céu. Não, não trabalhei em shopping, meu amor. Eu trabalhei, sabe aonde que eu trabalhei? Eu trabalhei na danceteria, sabe? Não foi em shopping. Eu falei que eu trabalhei na Pizza Hut do Shopping Interlagos. Você já trabalhou em shopping? Você sabe como é que é? Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que contar até 10. Eu tenho que ter paciência, resiliência eu não tenho. Na verdade, nem paciência eu tenho. Mas que eu já tô, tanto que eu já tô de saco cheio de ficar com essas mesmas respostas de sempre. Eles não falam o motivo, que pra mim é eles. Sabe o que eles querem? Eles querem alguém que vai dar lucro para eles. Alguém que não vai sair com facilidade. Só que é uma hipocrisia, porque em vaga temporária, às vezes eles fazem corte, né, geral, assim. Às vezes sai um, sai dois, às vezes mandam vários embora, tem gente que se demite em menos de um mês. Hoje em dia, ninguém fica igual os boomers trabalhando anos na mesma empresa. No máximo 5, 6, 7 meses ainda tem uns felizardos que ficam ali, que se acostumam, que se adaptam e pronto, acabou. Mas, gente, a questão da falta de feedback é o que muita gente reclama. Sabe, você vai. Eles falam que vai entrar em contato, cadê? Se escafederam-se, sumiram. E você não vai ficar implorando, né? Não, pelo amor de Deus. Não, e tem outra coisa também, que é engraçado, entre aspas, né? Que é rir pra não chorar. O teste de 1 hora e meia, 2 horas no máximo. Você quer fazer um teste? Aí você fica lá e falam que vai depender da sua desenvoltura, né? Se você está apta para trabalhar naquele lugar. Ainda tem isso também. Vai depender da sua desenvoltura, não se essa pessoa te aceitou. Porque já aconteceu comigo depois de eu já ter feito entrevista com essa pessoa e ela me falou que não me contratou porque ela achava que para minha idade e para minha formação o salário não seria interessante. Ela deduziu que não seria interessante para mim. Não importa o que eu falei, aceito, tá? Porque, meu, quando você vai trabalhar e pede desligamento, né? Antes de você pedir desligamento, você já está recebendo, talvez pelo VT, né, que você recebe. Né? Eu acabei, enfim, deixa em off essa história, né? Mas enfim, cara, não é remunerado esse teste, não é remunerado. Eu já passei por esse teste no Subway e não deu em absolutamente nada. E eu, na verdade, nem gostei de lá. Eu ia ficar lá porque era no shopping e realmente porque acreditava que por eu ter tido experiência com fast food, eu teria uma chance de estar ali, né? Aí ela passou o feedback, ela nem tinha falado, eu que perguntei. E aí veio esse feedback, aquela frase pronta que eu odeio. Você pergunta por quê, ó. Eles estão nem aí pra você. Você tá nem tá se lixando se você, né, ficou confusa, se você ficou querendo entender. Eles não falam nada, filho. Fala nada.
Simplesmente são frios contigo. E foram várias vezes que isso aconteceu, entre o ano passado e esse ano. Tô vendo que meu destino vai ter que ser trabalhar e vou ter que tentar voltar pro GPA que eu não quero. Eu não quero o GPA, não quero açaí, eu não quero... Ah, mas você... Se você não tem opção, pega qualquer coisa. Qualquer coisa? Qualquer coisa que vai fazer eu demorar 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar pra casa. Chegar atrasado, você é descontada, né? E já aconteceu comigo, quando eu tava trabalhando, a pessoa fazer, eu bateu o ponto de novo, porque eu não tinha colocado, acho que a redinha, né? Ah, não, vai bater de novo que agora que vai valer. Eu não tava atrasada, foi só pra fazer eu chegar atrasada. Sim, tem essa sacanagem, sim. Tem essas sacanagens. Então, não sei o que é pior, se é quando a gente está desempregado ou se é quando você acaba conseguindo. Porque ou você fica estressada porque você não consegue emprego, porque é pressão, buzuzu, 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 o tempo todo no teu ouvido, né? Pressão daqui, pressão dali, amigo fica no teu pé, fica no... Entendeu? Por a minha sorte, não veio da minha família essa pressão. É mais externa mesmo, e o que faz você acabar se pressionando, porque assim, eu queria fazer algo fora da rotina também, não é só pela questão do dinheiro, mas sim, claro, né? Ninguém vai trabalhar de graça, ninguém tá fazendo caridade aqui, tá? Então realmente as pessoas trabalham porque tem que receber, porque tem responsabilidade, ou simplesmente porque querem ganhar o próprio salário sem depender da família, tá? Ah, tem isso também, você não pode falar que você está trabalhando porque você quer receber. Você tem que falar que você está trabalhando porque você gostou da filosofia da empresa. Você tem que enfeitar, né? Floreia, você tem que florear. Mesmo assim não adianta. Eles não aceitam. Sabe por quê? Porque às vezes você vai fazer entrevista e você já é um jogo de carta marcada, ele já tem alguém já contratado, pré-contratado, só que eles não vão te falar isso. Né? Eles não vão te falar isso. E talvez seja por isso que eles não te dão um motivo de você não ter sido contratado. Eu já vi comentários, gente, de pessoas falando que 6 meses depois, sem obter a mínima resposta, o mínimo feedback, ficou sabendo que eles tinham optado por contratar, acho que um gerente que já trabalhava lá. 6 meses depois que essa pessoa fez a entrevista. Ela falou que já tinha feito a entrevista sem a menor chance. Né? E já vi várias pessoas comentando que a gerente estava com uma cara que já parecia ter escolhido. Então é assim, é óbvio que a gente não vai citar nomes aqui. Mas é isso, tem um monte de sacanagem isso aí já. É jogo de carta marcada já. Já ouvi, gente, eu já ouvi há anos atrás, quando eu fui fazer, acho que era pro Bradesco, se eu não me engano, na Paulista. A mulher me chamou do nada, né? Perguntou quem era a Daniela e eu. Aí ela falou, essa vaga foi fechada. Quando passou um tempo, a vaga tava lá de novo. Ou seja, nem entrevista eu fiz. Em maio, não é que eu tinha tentado, eu já tinha tentado pra ReHap antes de eu cair. E como eu tinha caído, eu tive que falar, né? Porque tem vaga pra PCD. Só que eu não tinha feito a cirurgia ainda. E ela falou, não vai ser possível porque tem que andar, porque isso aqui. Então, quando você melhorar, você retorna pra gente. Eu fui retornar, tive resposta. Nem preciso falar, né? Eu nem preciso falar o que aconteceu. Então é assim. É complicado. Eles odeiam qualquer coisa. Eles rejeitam qualquer coisa. Não importa o que você fala. Né? Se você é jovem, é que não tem experiência. Mas aí tá, de onde é que você tira a experiência? Eu não sei como é que as pessoas conseguiram. Indicação. Tá, indicação também já tentei. Cadê que eu consegui? Não. E até uma terapeuta que eu conversei falou, mas não é aquela indicação, porque tem que ser uma indicação. Tem gente que é amigo ou amiga de filho do dono da loja. Nesse caso é uma indicação que vai influenciar. Agora, se você só tem uma indicação de amigo, né, assim, que não é próximo da gerência, do pessoal do RH, é tenso. Não é brinquedo, cara. Não é brinquedo, não. Eu não sei mais o que fazer. Eu já tô querendo desistir. Só que tem outro probleminha, né? Eu já pensei até em vender coisa na rua. Uma amiga minha tava pensando de simplesmente sair e vender as coisas na rua, coisa que ela nem quer mais CLT e ela assim, né, que não é qualquer coisa que ela aceita, mas ela pensou nisso. A gente desistiu, sabe por quê? Porque tem a fiscalização, o APA, né? E eles não são nada simpáticos com as pessoas, tá? Eles não são fofinhos, assim, que bonitinho. Não, não são. Não, eles não são. Eles fazem parte do sistema. Vocês esqueceram? Guardaram bem essa palavrinha? Sistema, sistema. Repete comigo. Coda. Sistema. Né? Eles fazem parte do sistema que é pra ferrar a tua vida, né? E você desistir de trabalhar, né? E aí é a gente que não quer nada com nada, né? A gente que não quer nada com nada.
Essas pessoas sabem da missa metade, essas pessoas que falam isso. É mais gostoso, né, você sentar e ficar julgando, ficar de braços cruzados e ficar julgando, mas vai lá ralar, pra tu ver como é que é. Vai lá e depois me conta, vai lá e se aborreça. Porque é o que vai acontecer, você vai se aborrecer e depois você vai voltar dizendo, pedindo arrego, pedindo pinico e dizendo por que você desistiu do CLT. É isso que vai acontecer basicamente. Ah, mas você profetiza? Não sei se eu sou profetisa, mas eu tô vendo a realidade, tá? Só isso. Eu acho que as coisas vão mudar o dia que eles parar com esse negócio de exigir experiência, seja lá de quanto tempo você tiver. Não faz mais sentido esse negócio de ficar exigindo experiência profissional. Eles falam, ai, mas não precisa. Quando eu pergunto, vocês exigem experiência? Não, a gente preza a vontade de trabalhar, a vontade de aprender. A gente não está preocupado com tanto tempo de experiência que você teve. A gente não exige experiência, a gente quer pessoas que aprendam, que queiram aprender e que tenham vontade de trabalhar. Mais do que você fala da filosofia da empresa, da visão, valores, missão, você fala sobre isso. Você mostra o quanto você estava tentando entrar naquela empresa e parece que entra no ouvido e sai no outro. Porque eles realmente não te dão feedback e ainda ficam terceirizando. Ah, já te entrevistei, mas agora eu já fiz minha parte, agora vê com a fulana de tal. Vê com a minha chefe. Eu já ouvi isso, tá? Eu já ouvi isso. E quando a minha mãe foi tentar conversar com essa pessoa foi extremamente grosseira, né? E falando como se minha mãe tivesse querendo que ela arrancasse a chefe dela do que ela estava fazendo. Não, porque minha chefe está almoçando e ela tem direito de ter um momento dela. Ninguém disse que ela não tem esse direito. A minha mãe quis falar com essa pessoa porque ela me acompanhava em alguns, né? Ela me acompanhou em várias coisas. Não é que ela estava lá junto comigo, ela não estava junto comigo, ela estava circulando lá no shopping, mas ela me acompanhou até o local. Depois foi dar um tempo e quando ela viu que eu fui lá para falar com a moça para perguntar o que tinha acontecido, ela quis, né? Porque ela não sabia quanto tempo que ia levar. E ela tomou a iniciativa de ir lá perguntar. E ela falou, não, porque se a fulana de tal falou que ela foi pré-aprovada, é com a fulana de tal que você tem que falar, ou seja, ficam terceirizando. Eles ficam empurrando para outra pessoa, fazendo jogo de empurra. Como é que a gente pode trabalhar assim se ninguém dá chance? Né? Como que você pode conseguir trabalhar? Não tem como. Essa é uma verdade que não contam para vocês que estão nos 5x2, que trabalho de 4x3, que é muito pouco aqui, esse negócio de 4x3, acho que nem quase não tem aqui, o part-time, que quase está extinta essa vaga de part-time, e tem também o trabalho remoto, né, o home office, eles falam que é work from home, né, lá nos Estados Unidos eles falam que é work from home, né, ou seria work at home, enfim. Aí outra coisa também, se você falar que a sua formação é tal, que você tem formação acadêmica e tudo mais, é super valorizado demais pra essa vaga, né? E eu ainda ouvia, e não sei se até hoje a gente ouve, dos boomers, não, você tem que fazer faculdade, você tem que estudar para conseguir um emprego bom. Se quiser um emprego bom, você tem que fazer faculdade. A maioria das pessoas que estão com faculdade de graduação e até pós estão em subemprego, estão terminando no mercado. Tá? Olha que legal, olha que fofo. Eu tenho RH. Eu consegui dar RH? Não, por quê? Porque não tem experiência, gente. Né? Aí você não consegue trabalhar, você fica procurando. Ah, o povo se arranja depois, né? Vai ter que ficar dando desculpa pra família. Né? O povo se arranja depois, sem dinheiro, né? Que seja julgado, né? As pessoas ficam falando bosta. E você que se lasque, né? Você que se arranja depois, né? Eu, hoje em dia quase que nem tem mais emprego não registrado, né? Acho que seria informal, não sei. Mas até autônomo, você precisa da aceitação de alguém, que é você conseguir vender seu peixe ou vender coisas que interessem para as pessoas. Né? Eu vendo coisas na OLX e demora, tá? Demora pra caralho pra eu conseguir vender alguma coisa. Ano passado, entre novembro e dezembro, eu consegui fazer 4 vendas. Assim, porque foi uma coisa que veio por engano e tava lacrada. Quando tava lacrada, eu consegui vender na hora. Coisa que eu consigo vender assim, imediatamente, praticamente, é joguinho. É game assim, retrô. Game do Mega Drive, eu consegui vender no Mercado Livre, no OLX. E acho que. Na Shopee nunca vendi, foi no OLX e no Mercado Livre. E enjoei e consegui vender algumas coisas. Mas é isso. Nossa, não. E para vender na rua precisa de licença. E mesmo com alvará, com TPU e o caramba 4, vem aquele pessoal cheio de atitude, né? Lá, documento, por favor. Não, mas documento, bota
bota a mão na parede. É assim. E aí veio, sabe por que eu tô falando isso? Porque vem um povo cheio de atitude, falar que a gente não quer saber, que a gente é geração Z, que eu já vi engraçadinho falando, engraçado que você é da Y, você é milênio, mas você pensa como geração Z. Né? Interessante. Só que muita gente tá falando que, agradecendo a geração Z por estar dando uma lição de moral nesse pessoal que tá aí chorando que não tem mão de obra escrava. Como eu vou repetir, vou ser chata, volto a dizer o que eu já falei no começo do vídeo. Trabalhar, a gente quer trabalhar, né? E sem a gente correr perigo de se machucar. Ouviram bem? Sem correr perigo. Entendeste? E a gente quer trabalhar, a gente não quer ser escravizado. Esse que é o grande problema, né? Do 6x1, que estavam até comentando sobre o fim dessa escala, que eu duvido muito que vai acontecer. Já tem algumas empresas aí aderindo ao 5x2 McDonald's, que é uma dessas que o pessoal fala muito, tipo, fala horrores, assim. Eu até fiz uma sátira aí com um teatrinho de boneca antes de ver os comentários das pessoas e eu tava certa pelo jeito, né? Então eu cheguei a pensar em trabalhar no McDonald's quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos e tudo. E antes era só dos, se eu não me engano, era dos 15 ou dos 18 aos 24. Agora estão pegando a partir de 18 anos, independente da idade, né? Mas eu não quero mais. Acho que seria equivalente à Pizza Hut ou até pior. Então, assim, o pouco tempo que eu fiquei na Pizza Hut foi o suficiente para eu saber como é que funcionava o negócio, né? Ah, a última vez que eu fui fazer uma entrevista online, a mulher me procurou, sabe que horas para fazer a entrevista? 8 da noite. 8 da noite para trabalhar no Vila Lobos, que eu nem moro na Zona Oeste, eu moro na Zona Sul. Então, me interessa as vagas da Zona Sul. E de vez em quando vem uns engraçadinhos, desavisado, né? Do IJ, da Inclua, da puta que pariu, vem perguntar, vem mandar aquela mensagem pronta, né? Mandando vaga da Zona Leste, pra trabalhar na área Franco, na Aricanduva. Eu falo, gente, eu estou na Zona Sul, só me interessa vagas da Zona Sul, entendeste? Mas é difícil, porque eles não entendem, sabe? Eu odeio mensagem pronta, eu odeio já, nossa. Ai, eu não sei se eu vou conseguir dar um desfecho para esse vídeo, mas assim, o que eu posso falar é, para que essa situação mude, porque eu ouço de amiga, não para, continua, que uma hora você vai conseguir o emprego. Uma hora eu vou conseguir no GPA, no Oxxo, no Açaí, em lugar que, mano, que vai me destruir, né? Porque o que você consegue, o máximo que você consegue é um lugar que vai te sugar suas energias, vai te dar o presente da frustração, né? Vai te dar o presente do burnout, né? Ai, o burnout é frescura, é coisa de geração Nutella, é coisa de geração Z. Eu duvido que só gente da geração Z tenha tido problema com burnout por causa de emprego. A maioria das pessoas que reclamam de depressão, de, sabe, desmotivação, que ficou, sabe, ter que fazer terapia, tomar remédio, foi gente de gerações anteriores, tá? Só para nível de formação. Eu só sentindo na pele para ver que não é frescura, não é preguiça, não é má vontade. É uma questão de saúde pública. É uma questão de você se preocupar com a sua integridade física e psicológica. Porque como é que você vai trabalhar numa outra oportunidade se surgir, se você conseguir, você destruída emocional e fisicamente. Já fiquei sabendo de gente que passou mal trabalhando no Mercado Livre. Eu não trabalhei lá, mas eu vi um amigo meu que tem experiência com logística, de analista, essas coisas, né? Que ele já trabalhou com essas operadoras, né? Com essas plataformas. Ele me mostrou uma notícia que um garoto morreu trabalhando no Mercado Livre. Ele até falou que achava que era livramento. Eu não passei, né? Também na entrevista do Mercado Livre. E ele tem experiência, mais experiência profissional do que ele não passou. Hoje, vendo alguns vídeos sobre pessoas que trabalharam lá, eu vejo que não quero. Agora quem não quer sou eu, tá? Agora eu que não quero. E quer saber, eu me alegro muito que tem empresário que tá aí se virando pirueta pra achar gente pra trabalhar. Põe uma coisa na cabeça de vocês. Parem de exigir experiência profissional. Se realmente vocês quisessem que a pessoa tem que a sua vontade de trabalhar, vocês não iam simplesmente sumir sem dar um feedback. Vocês contratariam a pessoa na hora, porque pra mim geralmente foi na hora que aconteceu. A maioria das vezes que eu passei foi no dia. Quando eu fui passar na Pizza Hut, eu fui falar pessoalmente com a gerente, ela já não tá mais lá.
contei o que aconteceu na época da Contax, eu acredito que eu tenha contado, e eu fui achando que ia voltar de mãos abanando, mas ela me passou os papéis dos admissionais, da documentação. Do Carrefour teve uma também, a única vez que eu tinha conseguido passar no Carrefour foi em 2014, que eu trabalhei na pizza, e quase trabalhei no Carrefour Pamplona. Que eu lembro que a moça falou, nós vamos fazer uma experiência. E ela pediu para entregar a documentação naquela loja da João Dias. Eu estava até já tentando imprimir, mas aí deu problema na impressora e aí eu acabei desistindo por conta de localização, de geolocalização, né, de localidade, porque naquela época não tinha Uber e eu me arrependi amargamente. Poderia ter tentado, mesmo sabendo que provavelmente eu não ia ficar mais do que um mês ali, mas poderia ter tido uma experiência no Carrefour e agora eu não vou ter, né? Mas agora o único mercado que não tá pegando é Carrefour. Só esses mais atacadão, atacarejo que eles chamam, né? Que eu acredito que estejam pegando. E eu já percebi que o GPA só pega em período de crise também. Assim, quando tá, né? Quando tá, tipo, muito assim, faltando muita gente, quando estão passando dificuldade. Então, assim, a primeira coisa que tinha que parar, que não depende da gente, só vai acabar quando pararem de exigir experiência. Devia ter uma lei que proibisse isso, essa exigência por experiência, né? E a primeira coisa que está empatando a gente é essa questão da experiência, né? Tem uma lei que diz que é proibido exigir mais de 6 meses de experiência. Mas nem 6 meses, nem 2, nem 3 meses. Não tem que exigir, porque hoje em dia ninguém fica tanto tempo no trabalho, fora que tem os trabalhos temporários também, que seria até 3 meses, mas tem gente que fica, ou um mês, né? É 1 a 3 meses, né? Que é um tempo mínimo. Mas tem gente que fica menos. Tem um monte de gente que fica menos de um mês e consegue achar outro emprego. Fora tem a questão de discriminação também, que ninguém conta, né? Ninguém conta a questão de, mas não existe discriminação. Mas não tem nada a ver com preconceito. Você fala que não tem nada a ver, porque você não passou por isso, tá? Porque tem sim. Eu vi uma pessoa, uma conhecida, o ano passado falar que tinha uma colega, uma amiga dela, que usava um Black Power. Que ela disse que era a coisa mais linda do mundo. Ela não conseguia a vaga. Quando ela fez trancinha, o que aconteceu? Ela conseguiu a vaga. Mas não tem preconceito. Imagina. Não tem preconceito. Mas é coisa da sua cabeça. Só que sim. Né? Então tem essas questões também. Então já é algo que dificulta bastante. Eles têm preconceito por causa de idade, por causa de etnia, porque PCD tem a cota, né? Que eles falam, dependendo do número de funcionários, você tem que ter uma cota X. E geralmente eles contratam quantos PCDs? Um ou dois no máximo. No máximo, geralmente é um, porque eu já ouvi eles falando, a gente já tem um PCD aqui, mas na prática mesmo eles não põem muito PCD. Então, já é outra coisa que limita, que dificulta, né? E tem empresa que se diz incluir PCDs, mas eles não fazem isso. Eles ficam brincando, eles pedem o seu currículo e o seu laudo e somem do mapa. Eles somem. Várias pessoas reclamaram no Reclame Aqui dessa empresa. Não vou falar o nome, mas quem passou por isso sabe do que eu tô falando. E eu tirei meu perfil de lá e eles continuam mandando essas porcarias dessas vagas, essas vagas velhas que não funcionam. Só vai acabar isso quando pararem de exigir experiência, parar de ficar exigindo perfil X para trabalhar em determinada loja. Se fosse realmente a loja aceitasse diversidade mesmo, tem loja que aceita. Tem loja que aceita, mas tem loja que continua com essa palhaçada, né? Só aceita com indicação e boas indicações, não é indicação de amigo que é próximo de gerente. Então, se vocês querem gente para trabalhar mesmo, aceitem a pessoa como ela é e não só em mercado. Aceitem a formação da pessoa, não fica, né? Se adiantasse você ter formação, uma boa formação, não tinha só emprego de pessoa com ensino fundamental e médio. É o que mais tem, esses empregos é mais para essas pessoas. E se você tiver uma formação acima disso, já acham que já se tomam para inútil. Então é muita coisa que eles acabam barrando, embarreirando e você que se ferra, né? Porque você tem que ficar ouvindo gracinha das pessoas que não tá passando por isso. E isso também estressa. É isso que incomoda, né? Só que aí quando você vai trabalhar, aí você lembra por que você tinha parado de procurar assistir. E ultimamente eu tô sem a menor paciência para certas coisas. Não aceito, não vou aceitar certas coisas. Se começar com ninguém, coisa que vai pesar para mim, eu vou cair fora, vou meter o pé, filho. Não vou não. Não vou. Se as pessoas que reclamam pagam minhas contas, elas convivem comigo, por que estão se incomodando? Só pra encher o saco. É só pra ficar cuidando da tua vida. Porra, vai cuidar da tua vida, cara. Fica se metendo na minha não, filho. Vai viver a primeira situação pra depois falar alguma coisa, pô. Que isso? Oxi. Porra é essa, cara?
toma jeito, porra. Toma atento, toma tenência e vai viver a sua vida, porra, da tua vida. Aí vou me censurar aqui. Daqui a pouco vou ter que trabalhar vendendo barbatana na Praça da Sé, né? E se o Rapa não vem me encher o saco também. É muita gente enchendo nosso saco. Eu vou sair fora porque eu tenho um colapso nervoso. É isso. Beijo. Fui.